Fala galera, beleza? Mais uma aulinha do nosso projeto Enem, eu não erro mais, beleza? Pessoal, o tema dessa aula é hidrografia. Antes da gente começar, é muito importante que você se inscreva no nosso canal Escola Online, pessoal. Ative as notificações, toda vez que sair um vídeo novo, você fica sabendo. Nos siga nas nossas redes sociais também. Pessoal, o material escrito vai estar disponível na plataforma www.plataformaescolaonline.com.br. Pessoal, divulguem o nosso projeto Enem. É tudo gratuito, tudo que é bom é para ser divulgado. Eu sou o professor Galvão, professor de Geografia. Pessoal, vamos começar então falando a respeito do ciclo da água, ou ciclo hidrológico. Primeira coisa importante, um dos grandes erros é dizer a água está acabando. Não, você pode afirmar a água disponível para a gente, para nós, para mim, está diminuindo. Mas a água em si, pessoal, o nosso planeta, ele não perde água para o espaço, ou perde quantitativos insignificantes para o espaço. Ou seja, nós vivemos num sistema fechado. Se a água no rio da sua cidade, se a água nas nascentes que você conhece está diminuindo, é porque ela se encontra em outra forma. Seja congelada, seja em vapor, seja nos oceanos, seja no subsolo, seja em outro lugar, beleza? Mas água acabar, não. A disponibilidade hídrica de um determinado local pode diminuir, principalmente quando nós temos uma grande influência do ser humano sobre uma determinada área, sobre uma determinada bacia hidrográfica. Basicamente, né, pessoal, o ciclo da água ele é interminável. Primeiro, os oceanos. Os oceanos, pessoal, é interessante porque eles mais perdem água, as áreas oceânicas, mais evapora do que precipita. Beleza? Então, no oceano, evapora mais água do que precipita. No continente, precipita mais do que evapora. Beleza? Então, pessoal, nós temos a precipitação basicamente em duas formas: neve e água líquida, ou gelo e líquido, sólido no caso e líquido, beleza? Normalmente nós vamos ter a presença de neve, de gelo, em áreas de elevada altitude ou de elevada latitude, beleza? Mas pensando no Brasil, essa precipitação vai ocorrer justamente a partir da pluviosidade, ou seja, da chuva, pessoal. Essa água escorre, ela chega até a superfície. Se o ambiente tiver vegetação, a tendência é retenção dessa água. A água não vai chegar com tanta força no solo, porque ela vai, vamos dizer assim, ser amortecida pelas árvores, vai ter uma camada superficial de matéria orgânica protegendo o solo, então vai se reter mais água, vai se infiltrar água e o escoamento superficial não tende a ser tão elevado, beleza? Uma parte da água vai para os rios de forma direta, a partir das enxurradas, outra tende a evaporar, enquanto um percentual infiltra, abastecendo os cursos do subsolo, tanto o lençol freático como até mesmo um possível aquífero ali existente, beleza? Isso é muito importante, porque a partir do abastecimento do lençol freático nós vamos ter o abastecimento das minas, pessoal. É o local onde nós temos o afloramento do lençol freático, beleza? Então, se infiltra menos água, consequentemente, as minas tendem a brotar, vamos dizer dessa forma, a aflorar menos água também. Por isso que, para quem conhece um pouco de roça, sabe, pelo menos aqui na minha região, várias minas têm secado. Justificativa, menos água sendo infiltrada. E as enchentes, principalmente em ambientes urbanos, têm sido cada vez mais comum. Pessoal, outra coisa, áreas de florestas densas, como florestas tropicais e equatoriais, possuem um alto índice de evapotranspiração. São ambientes muito úmidos? São, mas eles também reenviam grande quantidade de umidade. Para vocês terem uma ideia, uma árvore de grande porte ela pode chegar a
em um dia, emitir para a atmosfera cerca de 300 litros de água. Olha que loucura, pessoal. Beleza? Só que tem um problema. A gente tem que entender, pessoal, uma coisa. O ser humano interfere no ciclo hidrológico. Como, por exemplo, uma cidade. Quando nós pensamos em áreas rurais, por exemplo, as áreas rurais, nós vamos ter menor cobertura vegetal, nós vamos ter um solo mais exposto, consequentemente, a infiltração tende a ser menor, a erosão tende a ser maior, o escoamento superficial tende a ser maior. Mas quando nós falamos de ambientes urbanos, é ainda pior. Por quê? O ambiente urbano, ele retém muita pouca água. Porque nós estamos falando de um predomínio de materiais impermeabilizados. Ou seja, a água chega e escorre. Por isso que nos ambientes urbanos nós temos um grande quantitativo de enchentes. A água não infiltra no solo, a água não fica retida. Toda essa água se encontra num ponto principal, que é o rio daquela microbacia hidrográfica. Pessoal, grandes cidades têm problemas com enchente. Aqui em Minas, o córrego Arrudas, em Belo Horizonte. Quando chove demais naquela microbacia, toda a água converge no Arrudas. Pessoal, é comum você ver vídeos aí de ondas do Arrudas. A onda aumentando, subindo o rio, porque o rio não está dando vazão e chegando a enchente. É algo assim, assustador. Mas por quê? Porque aquela água não infiltra. Muita gente fala, a solução é aumentar o Arrudas, não sei o que. Pessoal, a solução era ter locais para a água ficar retida ou infiltrar. Beleza? O ambiente urbano, por exemplo, diminui a evaporação, porque não retém, diminui a infiltração, tende a ter mais escoamento superficial. Mas importante, essa água vai embora muito rápido também. Da mesma forma que a enchente vem muito rápido, ela vai embora muito rápido. A água desce de forma muito rápida, beleza? Pessoal, vamos pensar agora na disponibilidade hídrica, né? Primeiro, não temos pouca água. A água é um recurso abundante. Um problema, 97, quase 98% da água no nosso planeta é água salgada. Água salgada, ela tem um gasto para você, os dessalinizadores, para você tirar o sal dela. Como ocorre, por exemplo, em Israel, muito forte isso. Ah, professor, então é por isso, né? Falta água doce. Não, na realidade, esses 2,5%, pessoal, eles conseguem suprir as necessidades humanas. O problema começa a acontecer que desses 2,5% de água doce, 70% está congelada. 29% está no subsolo. E apenas 0,3% dentro de 2,5% que nós vamos ter de água superficial disponível. Ah, professor, então o problema é que não temos água superficial disponível suficiente para toda a população global. Na realidade, sim. A água superficial em rios e lagos existentes é suficiente para atender a demanda global. Professor, então por que em tantos lugares nós temos problema com o abastecimento de água? Porque essa água é má distribuída sobre os territórios. Aí é uma questão de força da natureza. Nós temos áreas como a floresta amazônica de uma abundância hídrica absurda. Mas quando nós pegamos como exemplo a região norte aqui no Brasil, nós estamos falando de 16 milhões de pessoas apenas. Para uma área que deve ter quase 10% de toda a água superficial do mundo. Ou seja, pouquíssima gente para um mundo de 7 bilhões com 10%. Já o semiárido brasileiro, a região Nordeste em si, a região Nordeste tem mais de 50 milhões de pessoas. Tem alguns rios importantes, como São Francisco, Parnaíba, mas tem vastas áreas secas. O que faz com que exista uma escassez hídrica. O próprio Sudeste. As áreas mais povoadas da região Sudeste são desprovidas de rios de grande porte. Os principais rios na porção voltada ao litoral do Sudeste é o Rio Doce e o Rio Paraíba do Sul, que não são rios muito grandes, que acabam gerando conflito. Então, pessoal,
Além da água estar mais distribuída nos diferentes territórios, é muito importante a gente entender também. Às vezes ela está disponível no território, mas ela está imprópria para o consumo. Ela está contaminada, ela está poluída. A poluição e contaminação dos cursos hídricos também é um grande problema a respeito do déficit hídrico que existe em alguns ambientes. Beleza? Pessoal, aí está os países de maior abundância hídrica. O Brasil é o país que possui as maiores reservas de água doce no mundo. 13% da água doce em todo o planeta está no Brasil. Observe, pessoal, mas a Rússia está próxima. Pessoal, mas a gente tem que ver que a Rússia tem o dobro do território brasileiro. Ou seja, mesmo a Rússia sendo o dobro do Brasil, nós ainda temos mais água do que a Rússia. E quando a gente observa países que são aproximadamente o tamanho do Brasil, possuem metade da água do Brasil. Ou seja, o Brasil é referência em questão de água no planeta. O Brasil possui grandes reservas hídricas superficiais a partir dos seus rios e principalmente grandes reservas subterrâneas. Nós temos 2 aquíferos em território brasileiro que podem ser essenciais na geopolítica futura. Se hoje existe uma geopolítica muito forte acerca do petróleo, isso pode mudar e se tornar acerca da água. Aí o Brasil pode ser o centro das atenções. Mais tarde vocês vão ver. Bacias hidrográficas brasileiras, pessoal. Aí é o mapa de bacias hidrográficas do Brasil. Bacia Amazônica, gigante, cerca de 40% do território nacional. Mas importante, não apenas Brasil. Tocantins, Araguaia, Parnaíba, São Francisco, Paraná, Uruguai, Paraguai. Pessoal, essas bacias que estão escrito Atlântico são bacias secundárias. Daqui a pouco eu explico o que são. Bacia Amazônica, pessoal, cuidado. Não está apenas no Brasil. Ela engloba, além do Brasil, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Equador e Bolívia. O Suriname e a Guiana Francesa estão muito próximos da Bacia Amazônica, mas não englobam, não fazem parte da Bacia Amazônica, beleza? Pessoal, o Rio Amazonas, a Bacia Amazônica, desculpa, ela é a maior bacia em extensão territorial do mundo e também a maior em fluxo de água, ou seja, a que mais tem água no planeta, beleza? Pessoal, o Rio Amazonas também é o mais extenso. Existe uma treta entre Rio Amazonas e Rio Nilo. Em 2016 ou 2018, agora eu estou até em dúvida, um novo estudo foi feito a respeito do Rio Nilo e aumentaram a extensão do Rio Nilo. O Rio Nilo acabou ultrapassando o Rio Amazonas, mas isso é o de menos. Pessoal, um grande erro, pensar que a bacia amazônica ela não é boa para a produção de energia elétrica. Ela é excelente. Não o Rio Amazonas, porque o Rio Amazonas ele é um rio de planície, um rio sem desnível considerado. Agora, quando nós pegamos a porção norte da bacia amazônica e a porção sul, nós estamos falando de áreas de planaltos. Se é uma área de planalto, eles vão desaguar numa área de planície, tem um desnível. Nessas áreas de desnível, aí sim, nós temos áreas propícias para produção de energia hidroelétrica. Tanto que na porção sul da bacia amazônica, observa-se um grande número de projetos de hidrelétricas que estão para ser feitos. Beleza? Pessoal, o potencial de navegação é muito grande. Aliás, o Rio Amazonas é muito utilizado, porque é uma região desprovida de rodovias, porque o clima não favorece, o solo não favorece e o povoamento também não favorece ter vias de circulação, que são cidades muito espaçadas, com pouco fluxo. Dessa forma, a principal ou uma das principais formas de deslocamento na região são os rios, pessoal. Eu tive prazer de conhecer o Rio Amazonas e, de fato, a quantidade de barcos passando de um lado para o outro é muito grande, beleza? Fiquem espertos. Provavelmente vocês estudaram já que existe um aquífero na bacia amazônica chamado Alter do Chão. O Alter do Chão ele é bem menor que o aquífero Guarani em extensão territorial, mas tem até mais água que o aquífero Guarani. Beleza. Estudos da Universidade Federal do Pará, estudos de 2014, observaram que
O aquífero Alter do Chão não era apenas aqui uma região do estado do Pará. O aquífero Alter do Chão, ele era muito maior. O aquífero Alter do Chão, pessoal, ele chega a ter um tamanho superior ao aquífero Guarani, em extensão. Quantidade de água, então, nem se fala, ele tem muito mais água que o aquífero Guarani. O aquífero Alter do Chão é disparado o aquífero global com maior quantidade de água. Para vocês terem uma ideia, esse novo aquífero, que não se chama mais Alter do Chão, se chama agora SAGA, Sistema Aquífero Grande Amazônia, eles mudaram o nome, ele tem água para abastecer o mundo inteiro por 250 anos. Pessoal, isso é uma riqueza dentro do território brasileiro absurda, gigantesca. Espero que o Brasil a utilize da forma correta. Bacia Tocantins-Araguaia, ou apenas Tocantins, onde nós temos esses dois grandes rios que se unem bem próximo à foz, ou seja, bem próximo ao local de deságue no Oceano Atlântico, beleza? É a maior bacia hidrográfica inteiramente brasileira, por quê? Quando nós pegamos a Amazônica, ela não pertence apenas ao Brasil. Quando nós pegamos do Paraná, do Paraguai e Uruguai, também não. Quando nós pegamos Parnaíba, São Francisco, Tocantins e Araguaia, é a maior delas. Muito importante na questão mineral no Brasil. Por quê? É responsável pela construção, onde se encontra a hidrelétrica de Tucuruí, no estado do Pará. A hidrelétrica de Tucuruí é responsável, por exemplo, por atender a demanda energética da Serra dos Carajás, pessoal. A segunda maior área mineradora do Brasil e que possui as maiores jazidas de minério de ferro do nosso país. Provavelmente Carajás deve, inclusive, ultrapassar o quadrilátero ferrífero. A Ilha do Bananal é conhecida como a maior ilha fluvial do mundo, que se encontra no rio Araguaia, correto? Depende. Estudos feitos agora, no início de 2020, apontam que ela não existe mais, a ilha. Como assim a ilha sumiu, professor? Não, na realidade, é o que acontecia. O rio Araguaia, ele meio que dividia em dois. E por vários, centenas de quilômetros, ele se dividia e depois se encontrava. O que tinha no meio desses dois lados do rio, nós tínhamos exatamente a ilha do Bananal. Só que com o avanço da atividade agrícola na região, maior assoreamento, a diminuição até mesmo do fluxo hídrico, um dos braços do rio, ou seja, um dos lados da ilha, secou. O rio secou. Ou o fluxo de água agora é quase nenhum. Isso faz com que nós tenha a descaracterização de uma ilha. Porque a ilha tem que ser rodeada de água. Agora não é mais. Então, cuidado. Se aparecer no Enem que a Ilha do Bananal não existe mais, correto, beleza? O Enem gosta dessas curiosidades, beleza? O rio Tocantins, a bacia Tocantins-Araguaia, tem um bom potencial de navegabilidade. As nascentes se encontram no centro-oeste, principalmente, e a sua foz é muito próximo ao rio Amazonas, lá no estado do Pará. Bacia do Velho Chico, São Francisco. Nascentes, pessoal, no estado de Minas Gerais, em áreas úmidas, na Serra da Canastra. Agora eu tenho dúvida se é canastra ou mantiqueira. Eu acho que é canastra, quase certeza. Pessoal, Belo Horizonte, por exemplo, já está na bacia do São Francisco, beleza? É extremamente importante para o Nordeste brasileiro. Por que é extremamente importante para o Nordeste brasileiro? Porque nós estamos falando de uma área do sertão nordestino, de semiárido. Semiárido, escassez hídrica, um rio de grande porte passa por lá. Mas é um rio que vem sofrendo muito. Por quê? Processos erosivos vêm tornando um rio assoreado. Ou seja, com grande quantidade de sedimentos em sua calha. Além disso, projetos de irrigação vêm fazendo com que o Rio São Francisco tenha perdido volume de água, a partir, por exemplo, da transposição do rio. Dessa forma, o Rio São Francisco perde potencial de navegabilidade e sofre sérios impactos, como o acúmulo de sedimentos e o avanço do mar sobre a sua foz. Áreas próximas ao litoral, na Bacia de São Francisco, estão tendo solo totalmente salinizado, porque a água está ficando salgada e acabando afetando esses solos às margens do rio. Beleza? Então, pessoal, o Rio São Francisco já teve um excelente potencial de navegabilidade. Hoje em dia, devido à grande quantidade, por exemplo, de bancos de areia, não tem mais. Uma das principais áreas de navegação, um dos principais
pontos de navegação do Rio São Francisco era entre as cidades de Pirapora, em Minas Gerais, e Petrolina, em Pernambuco. Na realidade, Petrolina e Juazeiro. De um lado o rio é Petrolina, do outro é Juazeiro, beleza? Pessoal, a Bacia do Paraguai, quando nós falamos da Bacia do Paraguai, ela tem áreas, ela está bem a oeste, um pedacinho restrito mesmo ali do estado do Mato Grosso do Sul, principalmente. Suas áreas de borda são mais elevadas. O seu miolo, nós temos o Pantanal, uma planície alagada, beleza? Pessoal, a Bacia do Paraguai, na realidade, ela faz parte de uma bacia maior, que é a Bacia do Rio da Prata. Só que no Brasil, como nós não temos a interseção, a convergência entre Bacia do Paraguai, do Uruguai e do Paraná, nós as tratamos de forma distintas no território brasileiro. Mas lá na Argentina, esses três rios se formam um único rio, que é o Rio da Prata. Rio da Prata, que tem a maior concentração da população da Argentina às suas margens. Acho que, se não me engano, de 60% a 70% da população argentina vive às margens do Rio da Prata, beleza? Bacia do Paraná, outra bacia que faz parte da Bacia do Prata, beleza? A Bacia do Paraná engloba áreas, vastas áreas do Centro-Sul, e por isso ela é muito importante. Nós estamos falando de áreas bastante povoadas. A Bacia do Paraná tem esse papel de produção energética e disponibilidade hídrica muito importante. Um dos afluentes mais famosos do Rio Paraná é o Rio Tietê, pessoal. Apesar de ter um bom potencial de navegação, algumas áreas, devido a rios extremamente poluídos, elas acabam perdendo esse potencial de navegação. É na Bacia do Paraná, na divisa com o Paraguai, que nós temos a maior usina hidrelétrica do Brasil. Na realidade, é metade do Brasil, metade do Paraguai, que é a hidrelétrica de Itaipu, ou binacional, Itaipu binacional, né? Apesar de Itaipu não ter a maior capacidade de produção energética do mundo, ser segunda atrás da de Três Gargantas, ela é a que mais produz energia no mundo. A Três Gargantas não consegue operar a todo vapor, beleza? Falou, Bacia do Paraná, também temos que pensar no Aquífero Guarani, um outro gigantesco reservatório de água subterrâneo, que engloba Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. A Bacia do Uruguai é exatamente a outra bacia brasileira que pertence à Bacia do Prata, pessoal, beleza? Nós estamos falando de uma porção extremo sul do Brasil, praticamente não, apenas estado do Rio Grande do Sul, onde ela tem uma característica interessante. Ela tanto tem um bom potencial de navegabilidade, como tem também um bom potencial hidrelétrico. Por quê? As suas nascentes se encontram em áreas de serra, áreas excelentes para a produção de energia hidrelétrica, enquanto as áreas dos pampas, por exemplo, possuem, são áreas mais baixas, um bom potencial de navegabilidade. E nós temos as bacias secundárias. Olha só as bacias secundárias, pessoal. Todas as bacias que possuem Atlântico são bacias secundárias. O que são as bacias secundárias? As bacias secundárias são um conjunto de pequenas bacias hidrográficas. Então, na realidade, não é uma bacia que chama Atlântico Nordeste. Aqui nós temos várias pequenas bacias hidrográficas no Atlântico Nordeste Ocidental. Várias pequenas bacias hidrográficas no Atlântico Nordeste Oriental. Só que se a gente fosse classificar uma por uma, nós teríamos uma gama gigantesca de bacias hidrográficas para classificar. Então, você agrupa esse grupo de pequenas bacias hidrográficas próximas a regiões litorâneas. Por exemplo, aqui, próximo da gente, ou para quem é dessa região aqui, leste de Minas, nós temos Atlântico Sudeste, que engloba duas bacias muito famosas. A Bacia do Rio Doce, que é a bacia na qual eu moro nela, vamos dizer assim, né? Viçosa está na Bacia do Rio Doce. E mais a sul nós temos a Bacia do Rio Paraíba do Sul, extremamente importante para o estado do Rio de Janeiro, que é a bacia hidrográfica que compõe praticamente todo o estado do Rio de Janeiro, beleza? E nós temos a Bacia Atlântico Leste, Nordeste e assim por diante, pessoal. Então, as bacias secundárias são nada mais, nada menos do que um conjunto de pequenas bacias hidrográficas localizadas muito próximas, beleza? Aí nós temos essas 5 bacias secundárias. E para finalizar, pessoal, antes da gente chegar no exercício, a geopolítica da água. Alguns estudiosos dizem que se hoje nós temos grande quantidade de guerras pela disputa do petróleo, no futuro essas guerras serão por conta da água. Pessoal, a população global cresce, demanda por
por água cresce, disponibilidade de água potável diminui, ou seja, disputas. O século XXI vai ser marcado por sérias disputas pelos recursos hídricos. Por isso que quando se fala em planejamento de bacias hidrográficas, se fala em um planejamento participativo entre todos os países pertencentes. Porque não adianta os países da nascente só trabalhar de forma correta e os próximos a foz não. Então, tem que ser algo em conjunto. Se pensar na bacia hidrográfica em conjunto e não apenas no seu território. Beleza? Pessoal, essa geopolítica da água, conflitos em relação à água são mais comuns em áreas muito povoadas, porque tem uma maior necessidade hídrica, e também em áreas áridas e semiáridas, beleza? Então, pessoal, existem alguns conflitos que envolvem a água. Por exemplo, Guerra dos 6 Dias, 1967, se não me engano, acho que é 67 ou 66, Israel contra países da Liga Árabe. Nós temos Israel vencendo a guerra e anexando 2 territórios, o território de Sinai, que pertencia ao Egito, e o território das Colinas de Golã, que pertencia à Síria. As Colinas de Golã, pessoal, é um território essencial. É lá que estão as principais nascentes do Rio Jordão. Israel vai e simplesmente conquista esse território sobre a Síria, ou seja, existe essa treta, vamos dizer assim, entre Síria e Israel até hoje por causa das Colinas de Golã. A Síria quer elas, Israel consegue o controle de nascentes de uma fonte hídrica muito importante. Outro, a Mesopotâmia, pessoal. Estamos falando da Mesopotâmia, não a Mesopotâmia argentina, mas a Mesopotâmia no Oriente Médio. O que seria a Mesopotâmia? Área entre rios. Quais rios? Rio Tigre e Eufrates. As nascentes dos rios Tigre e Eufrates se encontram em território da Turquia. Então a Turquia, vamos dizer, faz de gato e sapato esses rios. A Turquia utiliza de forma indiscriminada a água desses rios. Enquanto Síria e Iraque, que são países que estão a jusante, o que seria jusante? Em direção à foz e a montante em direção à nascente. A Turquia então está a montante, Iraque e Síria estão a jusante. Enquanto existe o conflito porque tanto Iraque quanto Síria diz, olha, a Turquia utiliza a bacia de uma forma que prejudica demais o nosso território. Quando nós pensamos no conflito da Caxemira, um dos grandes motivos da Índia persistir no comando dessa região, a Caxemira, no caso, pertencente à Índia, é que lá se encontram as nascentes dos rios Indo e Ganges, os 2 principais rios do sul da Ásia. Beleza? O rio Nilo também envolve conflito entre vários países do continente africano, entre eles o Sudão, que é um dos países mais pobres do planeta, e o Egito, mas não entre os dois, mas conflitos envolvendo assim uns 6 países pelo menos. Pessoal, existem vários outros conflitos pelo mundo menores, mas isso aqui foi só uma contextualizada para vocês terem uma noção como existe hoje já sérios problemas vinculados à geopolítica da água. Ah, professor, graças a Deus o Brasil não tem. Quem disse? Pessoal, 2014, 2015, 2016, secas severas no Brasil. Abastecimento de água comprometido. Eu lembro que aqui onde eu moro, que é uma área um pouco alta da cidade de Viçosa, tinha semana que caía água 2 ou 3 dias por semana só. Os outros 4, 5 não caía água. Tanto que eu lembro direitinho que na minha rua aqui quase todos os vizinhos fizeram um esforço para comprar um reservatório de 5.000 litros. Meu pai mesmo foi um que comprou. Reservatório de água de 5.000 litros. Porque o dia que cair água, o reservatório estando cheio, você tem água ali para uma semana pelo menos. Aliás, provavelmente bem mais que uma semana. Que é um reservatório bem grande. Justamente por causa disso, pessoal. Mas, quando nós falamos disso, o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, ou as prefeituras de São Paulo e Rio, tiveram uma treta pesada. Por quê? A bacia do Rio Paraíba do Sul, ela se encontra, as suas nascentes, no estado de São Paulo, estado de Minas, mas ele corre no estado do Rio de Janeiro e sua foz é em Campo dos Goitacazes. Apesar de não passar pela cidade do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro faz uma espécie de transposição das águas para abastecer a cidade do Rio de Janeiro. Déficit hídrico em São Paulo, vocês lembram do sistema Cantareiras? São Paulo começa a utilizar a água do Paraíba do Sul. O Rio de Janeiro ficou maluco.
já tinha escassez hídrica no Rio, diminui a quantidade de água, por São Paulo também começar a utilizar as águas com maior incidência. Pessoal, houve um desentendimento muito sério na época entre Rio de Janeiro e São Paulo, devido a questões ligadas à utilização da água do Rio Paraíba do Sul. Beleza? Nós também temos a questão de conflitos ou desentendimentos devido à transposição do Rio São Francisco. Algumas pessoas falam, tem que ter para incentivar a agricultura. Outras falam, jamais poderia ter devido aos impactos ambientais. Então, pessoal, mesmo no território brasileiro, nós temos problemas sim a respeito de questões ligadas à água. Beleza? Questão Enem PPL. As intervenções da urbanização com a modificação das formas ou substituição de materiais superficiais alternam de uma maneira radical e irreversível os processos hidrodinâmicos nos sistemas geomorfológicos, sobretudo no meio tropical úmido, em que a dinâmica de circulação de água desempenha papel fundamental. Tá aí o Guerra, né? Nesse contexto, a influência da urbanização por meio das intervenções técnicas nesse ambiente favorece o abastecimento do lençol freático? Claro que não. O desabastecimento do lençol freático. A quantidade de água que infiltra é pequena. B. O escoamento superficial concentrado? Principalmente nos momentos de chuva. Corretíssimo. Resposta letra B. Vamos ver a C. C. Acontecimento da evapotranspiração? Também não. Como a água não fica retida, a evapotranspiração tende a ser baixa. Aliás, evaporação baixa. Evapotranspiração muito menor. Por quê? A quantidade de vegetação em ambientes urbanos é pequeno. D. Movimento de água de subsuperfície? Não, nós estamos falando de superfície mesmo. E armazenamento das bacias hidrográficas? Também não. Ela não armazena, ela perde essa água, manda a água embora. Beleza? Pessoal, não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Qualquer dúvida, estou disposto a respondê-los no comentário. Lembrando que a gente aborda aqui apenas o principal, o que mais aparece no Enem. Beleza? Forte abraço, tamo junto e até a próxima. Valeu!